Você sabe como surgem novas espécies? O que seria especiação alopátrica e simpátrica? Órgãos homólogos e órgãos análogos. Se você não sabe o que é isso, fica aqui no meu canal, pergunta pro Toyd. Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos agora para uma nova aula, seria o capítulo 2 da frente 2 do material poliedro, um material excelente. Vem acompanhando aí as outras aulas para você ter um embasamento neste ano de 2019 para o Enem e diversos vestibulares. Meus parabéns à equipe Poliedro, ao Sistema Poliedro pelas diversas aprovações. A nossa playlist chama Decifrando o Material do Poliedro. Pergunta pro Toyd, é o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera, então nosso capítulo 2 vai ser um capítulo de continuação da evolução, isso, frente 2, capítulo 2, evolucionismo. Lá no capítulo 1 da frente 2, se você viu, se você estudou, eu falei das teorias evolucionistas, como por exemplo, lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo. Nesta aula nós vamos dar continuidade a essa temática muito interessante, tudo bem? Então nós vamos falar de camuflagem. O que seria a camuflagem? Camuflagem é um fenômeno adaptativo onde uma determinada espécie copia o meio, faz a cópia do meio, a cópia do ambiente. Então nesta imagem que aqui tu tá vendo, existe ali um anfíbio que malemar você percebe diante da planta verde. Isso chama como camuflagem, beleza? Agora, nós temos aí no vestibular uma pegadinha falando sobre mimetismo. Mimetismo, galera, é quando ocorre a cópia de um outro ser. Veja bem, uma espécie copia totalmente ou parcialmente outro ser, beleza? Isso chama como mimetismo. Dentre os mimetismos mais comuns nos vestibulares e Enem, temos mimetismo batesiano, quando um animal é inofensivo e ele copia um que é ofensivo. Desta forma, aquele animal inofensivo se livra do predatismo. Exemplo, existe na natureza a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. Uma das borboletas é palatável, isso quer dizer que tem um sabor agradável diante aos predadores. Já a outra borboleta tem um sabor impalatável, ou seja, não é agradável ao paladar do predador. Desta forma, a borboleta que é inofensiva, palatável, ao copiar uma borboleta que é ofensiva, impalatável, ela acaba cometendo um mimetismo chamado de mimetismo batesiano. Mas no caso das cobras corais, no caso das serpentes, as corais, nós temos a coral falsa copiando a coral verdadeira. Esse tipo de mimetismo é chamado de mimetismo milleriano, pois a coral falsa ela é um animal peçonhenta, porém ela é menos peçonhenta do que a coral verdadeira. Desta forma, nós temos uma definição para milleriano, quando o animal ele é ofensivo, porém ele copia um outro mais ofensivo. Ok, galera? Bom, em relação aos termos homologia e analogia, órgãos homólogos e órgãos análogos, atenção para as definições aqui, ó. Órgãos homólogos, homologia, é quando estruturas apresentam a mesma origem embrionária, podendo ou não apresentar diferentes funções. Já na analogia, ou órgãos análogos, nós temos duas estruturas comparadas que têm a mesma função, porém a origem embrionária é diferente, ok? Vamos dar alguns exemplos para vocês. Quando eu pego, por exemplo, e comparo as estruturas ósseas de braços, patas, por exemplo, nadadeiras e asas, eu tenho similaridade nos órgãos ali, ou seja, são órgãos, são ossos de mesma origem embrionária, porém assumindo funções diferentes. Braço do homem feito para manipular, pata de um animal felino feito para correr, nadadeira de uma baleia feita para nadar, asa do morcego feita para voar. Então, são estruturas de mesma origem embrionária, porém com funções diferentes. Então, nós temos aqui o chamado órgãos
homólogos. Já órgãos análogos, eu vou te dar um exemplo aqui bem interessante. A asa de um morcego tem origem embrionária diferente da asa de um inseto. Vejam bem, o morcego tem um endoesqueleto ósseo. Já o inseto, como ele é um artrópodo, ele tem um exoesqueleto. A origem é diferente, porém desempenham a mesma função. Por isso merece um título de órgãos análogos. E baseado em homologia e analogia, dois termos são importantes: convergência evolutiva ou convergência adaptativa e divergência adaptativa ou irradiação adaptativa, também podendo ser chamado de divergência evolutiva. Bom, vejam bem, no caso da convergência, nós vamos ter que associar aos órgãos análogos de analogia, como é o caso da asa do morcego e da asa de um inseto. Já na divergência adaptativa, nós precisamos imaginar os órgãos homólogos. Vejamos o que eu trouxe a vocês. Então, o formato do corpo, o biotipo corporal de um tubarão e de um golfinho apresentam origens diferentes para esse biotipo, porém, apresentam a mesma função, que é nadar. Aqui nós temos um caso de convergência evolutiva, pois o formato do corpo acaba desempenhando a mesma função no ambiente e eles convergem para o ambiente. Esse ambiente chama ambiente aquático. Já na divergência, nós temos aquele caso de um ancestral irradiando-se em várias outras espécies. Desta forma, é possível comparar através das estruturas quem são as espécies mais próximas e quem são as espécies mais distantes. Então nós temos a chamada divergência evolutiva ou irradiação adaptativa, ok? Agora, em relação à especiação, significa a origem de uma nova espécie, nós temos os seguintes tipos: a alopátrica, aquela especiação que exige uma espécie de barreira geográfica; especiação simpátrica, aquela que não exige uma barreira geográfica. Professor, não existem outras especiações? Sim, vestibulando, existem, como por exemplo, especiação parapátrica e peripátrica, ok? Bom, existe um protocolo para se formar uma nova espécie. Vamos tomar como exemplo a especiação alopátrica, a que exige barreira geográfica. Então, nós temos a formação de uma barreira geográfica separando um grupo de animais da mesma espécie em dois grupos. Essa barreira, então, por exemplo, uma cordilheira, que poderia ser a Cordilheira dos Andes, separou, depois de muito tempo, é óbvio, em dois grupos de populações, consequentemente, da mesma espécie. Só que essa barreira tem que promover, de fato, um isolamento geográfico por anos, anos e anos. De tal forma que cada grupo isolado, conforme passa o tempo, acumulam mutações e fazem pequenas modificações, tornando subespécies diferentes, ou raças diferentes. Fenômeno esse chamado raciação. Apesar de não ser alopátrica, nós temos o caso dos cães e lobos como um fenômeno de raciação. Mais tempo e mutações vão acumulando nesses dois grupos populacionais isolados, modificando-os cada vez mais, de tal forma que chega um momento em que eu aproximo um indivíduo de cada população e eles não conseguem mais deixar descendentes ou descendentes férteis, não apresentando um fenômeno conhecido por intrafertilidade. Promove-se o isolamento reprodutivo, dando-me a garantia que eu tenho duas novas espécies. Vejam bem, atualmente, cães e lobos são da mesma espécie, apesar de serem de subespécies diferentes. Darei exemplo a vocês. O nome científico do lobo é Canis lupus lupus e o nome científico do cão doméstico é Canis lupus familiaris. Mas eles ainda se apresentam como a mesma espécie, podendo deixar descendentes férteis. Porém, quando ocorrer isolamento reprodutivo, aí sim eu não deixo descendentes férteis. Darei um exemplo a vocês, que é o caso do jumento cruzando-se com a égua e dando origem ao burrinho. O burrinho ele é um animal estéril, ele é uma espécie de híbrido que aproveita o vigor físico do jumento e o vigor físico da égua, tanto que o burrinho consegue ter uma força maior que os seus pais. Casos de isolamento reprodutivo, nós vemos entre zebras e cavalos. Eles até podem cruzar-se, dando origem a um híbrido, chamado de zorse, ou aportuguesado aqui no Brasil por zégua. Este zorse é estéril, não é fértil, comprovando que zebra e cavalo não pertencem mais à mesma espécie. Porém, eles compartilham um ancestral comum a eles. Um caso importante aqui do Brasil aconteceu com a chamada Ilha das Cobras. Essa ilha fica localizada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, aquela região lá. Pois é, o que hoje é chamado de ilha
já fora conectado por uma via terrestre ao continente, e havia uma jararaca, essa jararaca que nós conhecemos aqui no continente, do gênero Bothrops. Porém, um grupo de jararacas ficou isolado nesta ilha, evoluindo-se diferentemente da jararaca daqui do continente. Desta forma, a jararaca da ilha, ao sofrer modificações, tornou-se uma nova espécie, e essa espécie é conhecida por jararaca ilhoa, ou seja, Bothrops insulares. Beleza, galera? Ok? Vamos para os exercícios? Pois então, eu resolvi agora reduzir um pouquinho os exercícios para diminuir o tamanho que está ficando a nossa videoaula. Serão 10 exercícios de qualidade. Então, exercício número 1 da UEL. O cruzamento entre indivíduos de uma população A e indivíduos de uma população B produz descendentes estéreis. Entre indivíduos da população A e indivíduos da população C, o cruzamento produz indivíduos férteis. E entre indivíduos da população B e indivíduos da população C, o cruzamento não produz descendentes. Então vejam bem, eu tenho aqui duas situações. Uma situação em que não tem descendentes e descendentes estéreis que entram no mesmo pacote. E eu tenho outro caso que deixam descendentes férteis. Com base nesses resultados, conclui-se que... Então vamos lá, então, gente. A e B não pertencem à mesma espécie. A e C pertencem à mesma espécie. B e C não pertencem à mesma espécie. Então vamos lá. A é de uma espécie e B e C são de outra? Não, galera. População A e a população C pertencem à mesma espécie. Como que eu sei isso? Pois ao cruzarmos a população A com a população C, produziu descendentes férteis. A, B e C são de uma mesma espécie. Falsa. A, B e C são de 3 espécies distintas. Falsa. A e B são de uma mesma espécie. Falsa. A e C são de uma mesma espécie, enquanto que B pertence a outra espécie. A alternativa correta é a letra E. Marca aí, galera. Letra E. Questão 2. Na natureza, indivíduos de espécies diferentes raramente se acasalam. Algumas vezes isso acontece, resultando em embriões que não se desenvolvem ou em descendentes estéreis ou de fertilidade reduzida. Esse esforço reprodutivo, que nem sempre compensa, é resultado de, letra A, recombinação gênica? Não. B, mutação gênica? Não. C, mecanismos que favorecem o acasalamento entre espécies diferentes? Não. D, mecanismos que conduzem ao isolamento reprodutivo? Perfeito, galera. Resposta correta é a letra D. Falando em isolamento reprodutivo, 2 tipos são importantes, vestibulandos. O isolamento reprodutivo pré-zigótico e o isolamento reprodutivo pós-zigótico. O pré-zigótico é aquele que não consegue nem formar o zigoto, muito menos o embrião. Já o pós-zigótico, ele chega a formar o zigoto e chega a formar o embrião. No isolamento reprodutivo pré-zigótico, nós temos o isolamento por habitat, quando as espécies estão em habitats diferentes. Isolamento reprodutivo por comportamento, comportamentos sexuais diferentes. Isolamento reprodutivo sazonal ou estacional, amadurecem seus órgãos reprodutivos em épocas diferentes do ano. Vemos isso, por exemplo, em flores. Isolamento reprodutivo mecânico ou anatômico. Órgãos copulatórios não servem para serem acasalados. Já no isolamento reprodutivo pós-zigótico, ou seja, forma o zigoto, forma o embrião, mas ele acaba sendo estéril ou de fertilidade reduzida, nós temos a inviabilidade do híbrido, conhecido por aborto, e nós temos a esterilidade do híbrido, como ocorre, por exemplo, com o Zorse e com o burrinho. Beleza? Questão 3, VUNESP. A formação de espécies não será possível sem a ocorrência de... Então, vejam bem, para formar novas espécies, o que eu preciso de fato? Letra A, superioridade dos heterozigotos? Nada a ver. B, esterilidade dos híbridos? Nada a ver. C, isolamento reprodutivo? Perfeito, galera. Resposta aqui para nós é a letra C. Questão 4. A enguia elétrica ou poraquê, eletroforos elétricos, peixe da região amazônica, tem eletroplacas. Essas eletroplacas podem gerar uma tensão de até 600 volts e uma corrente de 2 amperes, impulsos que duram cerca de 3 milésimos de segundo. Descarga suficiente para atordoar uma pessoa e matar pequenos animais. Se uma população de eletroforos elétricos ficar isolada por muito tempo, a ponto de não mais gerar descendentes férteis com a população original, ocorrerá, letra A, uma nova espécie de eletroforos elétricos? Olha, cuidado, espécie aí é única, então não posso falar que é uma nova espécie em relação a ela. B, um novo gênero de elétricos? Não. C, uma nova espécie do gênero eletroforos? Perfeito, galera.
A melhor resposta aqui é a letra C. Questão 5. A sequência de letras P, Q, R, S, T, U, V representam 7 populações vizinhas. P cruza-se livremente com Q cruza-se com R com S, e assim por diante. Através desses cruzamentos, os genes de P podem fluir até o V e vice-versa. Suponha que as populações P e V desapareçam. Se isso acontecer, o número de espécies, letra A, continuará a ser 7, B, passará a ser 6, C, passará a ser 5, D, passará a ser 2, E, continuará a ser 1. Então vejam bem, como os genes estão fluindo entre essas populações, ainda pertencerão a uma única espécie. Portanto, a resposta correta é a letra E. Questão 6. Os mecanismos de isolamento reprodutivo que operam antes do acasalamento são chamados de barreiras reprodutivas pré-zigóticas. Essas barreiras são importantes, pois evitam que indivíduos de espécies diferentes se cruzem e se reproduzam. Constituem barreiras reprodutivas pré-zigóticas, exceto, vamos relembrar aqui quais são os isolamentos pré-zigóticos? Por habitat, por comportamento, sazonal e mecânico ou anatômico. Então, constituem barreiras reprodutivas pré-zigóticas, exceto, letra A, isolamento espacial. Espacial, então, leia-se por habitat. Indivíduos de espécies diferentes podem selecionar lugares no ambiente para viver. Beleza, isso é um isolamento sim. B, sincronismo no período fértil. Se o período de acasalamento de duas espécies não se sobrepuser, elas estão isoladas reprodutivamente pelo tempo. Beleza, galera? C, viabilidade reduzida do híbrido. Opa! Viabilidade reduzida do híbrido. Inviabilidade do híbrido. De repente, aborto. Ó, a prole híbrida pode sobreviver com mais dificuldade do que a prole de indivíduos de uma mesma espécie. Isso aqui é isolamento reprodutivo pós-zigótico e não pré-zigótico. Então, a nossa resposta é a letra C. Questão 7. A seguir são dadas algumas informações sobre evolucionismo. Populações novas, que já podem ser consideradas como espécies distintas. 2. População original homogênea. 3. Acúmulo de diferenças genéticas entre as populações. 4. Estabelecimento de isolamento reprodutivo. 5. Aparecimento de barreira geográfica. 6. Populações novas que já podem ser consideradas como raças distintas. Assinale a alternativa que ordena em sequência a formação de duas espécies novas a partir de uma população ancestral. Lembra do protocolo meu ali atrás? Se você está em dúvida, volta o vídeo, veja a sequência de protocolos e resolva essa questão 7 da FATEC. Vamos começar então com a população original homogênea. Logo depois, o surgimento de uma barreira geográfica. Beleza? Então nós temos 2, 5. Depois nós temos o acúmulo de diferenças genéticas entre as populações. 2, 5 e 3. Opa! Já é possível marcar a resposta. A alternativa correta é a letra E. Beleza, fácil. Questão 8. Quando Darwin chegou ao arquipélago de Galápagos, em 1835, durante viagem a bordo do navio Beagle, observou pássaros da família Fringillidae, tentilhões, e ficou impressionado com as 13 espécies dessas aves nas diferentes ilhas. Uma explicação para o surgimento dessas espécies é a irradiação adaptativa, na qual os tentilhões, letra A, apresentavam características semelhantes e hereditárias que surgiram a cada geração por acaso e não em resposta às necessidades adaptativas dos indivíduos? Bom, quem conhece a história dos tentilhões sabe que são respostas de acordo, sim, com as necessidades adaptativas dos indivíduos, para ocuparem nichos ecológicos diferentes. B. Surgiram a partir de um ancestral comum, que emigrou do continente para as ilhas, ocupando-as, enquanto os diversos ambientes insulares selecionaram as aves mais adaptadas. Perfeito, resposta correta é a letra B. Questão 9. Em sua estadia no arquipélago de Galápagos, Darwin estudou um grupo de espécies de pássaros muito semelhantes entre si, mas com um bico diferente, adaptado a distintos regimes alimentares. Estas espécies diferentes originaram-se de um ancestral comum. Este é um mecanismo evolutivo denominado, galera, irradiação adaptativa. Portanto, a nossa resposta aqui é a letra D. E última questão, questão 10. Considerando asa de morcego, 1. Nadadeira expandida do peixe voador, 2. Asa de ave, 3. Asa de barata, 4. São estruturas homólogas. Vejam bem, são estruturas
homólogas. A asa do morcego possui ossos. Nadadeira expandido de peixe voador não tem ossos. A asa de ave tem ossos. A asa de barata, exoesqueleto. Então eu ficaria como resposta apenas 1 e 3. Letra C. Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Charlie Brown Jr. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Capítulo 2, Evolucionismo da Frente 2, do material Tetra Poliedro, decifrando o poliedro. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações, é muito importante para mim, e acompanhe as demais aulas. Abraço para vocês e até a próxima. Tchau, galera!